Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Thiago Benoliel e hoje a gente vai ter a nossa primeira aula sobre carboidratos. A galera aí que faz dieta adora, né, falar de carboidratos, ou melhor, adora evitar comer carboidratos, né? Esse grupo de biomoléculas, os carboidratos, eles ficaram realmente muito famosos a partir do momento que as dietas se popularizaram, as dietas para emagrecimento, né? E o motivo para isso, meninos, é porque, de fato, a maioria dos carboidratos, quando nós ingerimos em grande quantidade, eles acabam contendo muita energia dentro deles. E nós somos capazes de aproveitar muito bem a energia que os carboidratos contêm. E aí, por conta disso, toda vez que a gente come muito carboidrato e acaba não usando essa energia, esse excesso de energia, a gente não joga fora, tá? A gente vai guardar. E aí o problema é que as nossas reservas de carboidrato mesmo, elas são muito pequenas. A gente não armazena muito carboidrato. Então o que a gente acaba armazenando, né? O que a gente faz com esse excesso de energia? A gente transforma em lipídios. E aí a gente acaba engordando, né? Então essas banhazinhas aqui, elas vêm justamente desse excedente que a gente guarda. Por isso que os carboidratos acabaram sendo tão mal vistos, né? Como os grandes vilões aí das dietas. E de fato, quem está querendo emagrecer tem que consumir moderadamente. Atenção, meninos, moderadamente. Você fazer dietas restritivas demais em carboidratos, elas são absolutamente ineficientes. Você pode até emagrecer, mas não é um resultado que costuma se manter no longo prazo e você ainda acaba tendo problemas de saúde associados a essa restrição muito severa de carboidratos. Certinho, meninos? Bom, então quem são carboidratos, né? Aqui eu botei 3 exemplos, tá? Só para vocês se situarem um pouquinho. Então, açúcares, amido e celulose. Açúcar é um termo genérico para carboidratos pequenos. Então, todo carboidrato que é pequenininho, quando você bota ele na boca, ele vai dar uma sensação de doce. Então, você vai sentir na sua boca o sabor doce. E aí, de forma bem geral, nós chamamos eles de açúcares. Existem vários tipos de açúcares, tá? E todos eles vão ter esse sabor adocicado, certo? E sempre lembrando que são carboidratos pequenos. À medida que os carboidratos vão ficando maiores, eles perdem esse sabor doce. E aí a gente entra em outras categorias de carboidratos, como é o caso, por exemplo, do amido. Todo mundo conhece amido, né? Amido é farinha, tá, gente? Então, o amido ele é encontrado em plantas sempre que tiver alguma coisa maçudinha, sabe? Então, batata, mandioca, cenoura, beterraba, tudo que é meio maçudinho assim, né? Você tem ali uma reserva de amido, tá? E a gente consegue extrair esse amido, né? E fazer as farinhas. Então, os cereais também, arroz, feijão, trigo, né? Eles contêm amido. E aí a gente faz a farinha de trigo, a farinha de arroz, a farinha de mandioca. E essas farinhas, elas são uma extração, né, do amido que que está contido, né, nessas fontes de carboidrato. O amido, gente, é um carboidrato bem grandão. E aí, como tal, ele não é doce, né? Vocês comeram farinha já na vida, não é doce, certo? Mas, quando você come o amido dentro aqui da sua digestão, a gente quebra ele. E quando quebra, você libera glicose, que é um açúcar. Então, na prática, né, apesar do amido em si não ser doce, o efeito final de você se alimentar com uma dieta rica em amido, em farinha, em bolo, massas, né, é que você tenha uma absorção de glicose no fim das contas. Então, você absorve açúcar. Entenderam a ideia? Então, o amido é de longe a nossa principal fonte de energia, tá? Então, a gente come muito amido no nosso dia a dia, né? E no fim das contas, ele vai virar glicose. Tudo bem? Bom, e a gente tem um outro carboidrato que é bem curioso, que é a celulose. Celulose, gente, é madeira, tá? Então, madeira é uma forma de celulose. A gente encontra a celulose nas plantas, tá? Especialmente, né, em volta da célula dela. Então, as plantas têm uma parede celular feita de celulose. A celulose, ela é um polímero feito de glicose também. Então, ela é um carboidrato bem grandão, tá? Ela chega a ter, gente, 4.000 moléculas de glicose juntas para formar uma só, tá? Então ela é bem grandona mesmo. E como tal, ela não é doce, né? Se você lamber aí uma madeira, você vai ver que não tem nada de doce nela. E uma curiosidade sobre a celulose é que ela é extremamente energética. Ai, como assim? Gente, é muito energética, o tanto de glicose que tem dentro dela, né? Então ela é uma alta fonte de energia. Vocês já perceberam como as vacas são gordas? Então por que você acha que uma vaca é gorda? Ela só come mato. Então de onde está vindo a energia? Está vindo da celulose.
Olha, professor, então quando a gente come um alface, a gente vai engordar igual a vaca? Ainda bem que não, né? Então nós não somos capazes de digerir a celulose, tá? Então nosso sistema digestivo não é capaz de aproveitá-la, né? Então por isso, quando a gente come celulose, ou como folhas, né, como qualquer coisa feita com celulose, ela vai passar reto. A gente chama a celulose na nossa dieta de fibras alimentares, né? Então ela não é absorvida, por isso ela não é energética para a gente. Mas os animais que são capazes de digeri-la de alguma forma, como é o caso das vacas, eles conseguem aproveitar a energia contida na celulose, e é uma energia elevada. Certinho, meninos? Então, aqui alguns exemplos, né, dos carboidratos. O que todos eles têm em comum? Todo carboidrato tem essa fórmula química geral. Existem, claro, exceções, tá? Mas, né, a fórmula geral é mais ou menos sempre mantida. Como é que a gente interpreta essa fórmula geral? Gente, presta bastante atenção. Ó. Eu tenho um carbono, esquece o X aqui agora, tá? Pensa só no de dentro. Então eu tenho um carbono aqui, N, então um número qualquer. O hidrogênio 2N, então 2 vezes a quantidade de hidrogênio. E o oxigênio N, ou seja, a mesma quantidade do carbono. Então se eu tenho 3 carbonos, eu teria o dobro de hidrogênio, então 6 hidrogênios, e a mesma quantidade de oxigênio, então 3 oxigênios. Essa geralmente é a fórmula dos carboidratos, certo? A maioria deles vai seguir mais ou menos esse mesmo caminho. Aqui vocês conseguem perceber o porquê do nome? Carboidrato. Eu tenho carbono e aqui eu tenho H2O, estão vendo? Não é água não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tem água dentro dos carboidratos não. Mas é uma referência, esse H2O aqui é o grupo hidrato, né? Então, carboidrato, certo? Por isso que a água tem esse nome de hidratação, né? Então é justamente devido a essa estrutura. Então, carboidrato, daí vem, né, a nomenclatura do grupo. Tranquilo? Agora, gente, prestem atenção no X. Vocês estão vendo que eu botei um parêntese X? Isso quer dizer o quê? Que a unidade básica de um carboidrato, ela pode se repetir. E você ter um conjunto de unidades básicas, então uma quantidade maior, certo? E é aí que a gente tem a diferença entre os principais grupos de carboidratos. Então quando a gente olha para o lado de cá, ó, eu coloquei aqui quais são esses principais grupos. Então percebam que o carboidrato mais simples que pode existir, ele tem apenas uma unidade. O X aqui dele é apenas 1, certo? E aí esse carboidrato que tem apenas uma unidade, nós vamos chamar de monossacarídeos. Então um monossacarídeo é apenas uma unidade de carboidrato, tudo bem? E aí nós temos vários famosos, como é o caso da glicose, da frutose, da galactose, certo? Geralmente são extremamente doces, tá? Então ao botar na boca um monossacarídeo você vai perceber uma doçura até de incômodo, tá? Dependendo da quantidade, né? E eles são os carboidratos que são absorvidos no nosso intestino. Nós não absorvemos nenhum outro carboidrato, nós só absorvemos monossacarídeos. Os outros eles são muito grandes para passarem, tá bom? Então a nossa absorção intestinal é apenas de monossacarídeos, certinho? Bom, se eu pego agora 2 monossacarídeos e junto, então eu faço agora 2 carboidratos, né, uma unidade ali, 2 unidades juntinhas, eu tenho um disacarídeo. Então, os disacarídeos eu tenho a união de 2 monossacarídeos, tudo bem? Quando você faz essa união, é ligação mesmo, tá, gente? Eu peguei um e liguei no outro, né? Quando você faz essa união aqui, você vai formar carboidratos que nós não conseguimos absorver no intestino, como é o caso da maltose, da sacarose, da lactose, aquela famosa da intolerância, né? Todos eles são disacarídeos. E aí a gente não absorve no intestino. Então como é que eu faço para conseguir absorver? A gente tem que quebrar. Então durante a digestão nós quebramos essa ligação e liberamos o monossacarídeo. Porque aí sim, os monossacarídeos eles podem ser absorvidos. Beleza? Então, lembrem-se disso, que apenas eles são absorvidos. Então o disacarídeo ele precisa ser quebrado, né? Se eu tenho 3 carboidratos, é um trissacarídeo. Se eu tenho 4, é um tetrasacarídeo. Vai seguindo os títulos do Brasil aí, ó. 5, pentasacarídeo, 6, hexa, né? E vai, né? Só que assim, de maneira bem genérica, 4, 5, 6, o pessoal costuma usar um termo chamado oligosacarídeo. Tá
bom? Então, oligosacarídeos é quando a gente tem alguns, poucos, tá, carboidratos juntos, certinho? Eles existem na natureza, tá? Não são tão frequentes quanto esses aqui que eu coloquei, mas, tá, só para título aí de curiosidade, sim, você pode ter mais do que 2, 3, 4, 5, certo? E aí, de forma genérica, a gente chama de oligosacarídeos. Bom, se eu tenho vários, aí não são poucos, vários, 50, 100, 200, 1000, 10 mil unidades juntas, então realmente você tem um monte, né, de monossacarídeos juntos, né, formando uma molécula só, grandona, aí nós temos um polissacarídeo, certo? Então os polissacarídeos eles são grandes, né, tem 50, 100, 200, certinho? E aí os polissacarídeos, eles vão ser muito diversificados, tá? Existem vários tipos diferentes de polissacarídeos e os mais famosos são justamente aqueles que a gente já falou aqui antes, o amido, a celulose. Amido é o polissacarídeo de glicose, ele vai ter aqui mais ou menos uns 400, 500 moléculas de glicose juntas para formar uma estrutura de amido, uma molécula de amido, certo? E a celulose ela é mais extensa ainda, a celulose pode chegar a 4.000, 5.000 moléculas de glicoses juntas para formar a estrutura da celulose, tudo bem? Eu botei aqui a estrutura, ó, vários juntos, aqui é uma reticência, né? Então um monte juntos, e não precisa ser linear assim não, tá? Polissacarídeos podem ramificar, eles podem ter diferentes açúcares que compõem, então eles realmente são bastante diversificados. Certinho, pessoal? Bom, então, isso é o que eu queria conversar hoje com vocês, tá? Espero que tenha esclarecido aí essa noção geral, esse conceito geral de carboidratos, certinho? E aí nas próximas aulas a gente vai conversar especificamente sobre cada um desses grupos. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.